Olá, turma, tudo bem? Hoje estamos iniciando a semana recapitulando. No momento recapitulando da disciplina Projeto Hidrossanitário 1, revisaremos os conteúdos vistos nas aulas anteriores, tais como a água, gestão, ciclo e tratamento, os conceitos gerais de vazão, pressão e velocidade. Relembraremos os sistemas de abastecimento e distribuição, assim como o dimensionamento de reservatórios e, por fim, os tipos, colocação e instalação de caixa d'água. Vamos ao estudo? Iniciamos a nossa disciplina com a exposição do plano de ensino. Depois, seguimos para o tema Gestão das águas. Neste, observamos que o acesso à água é regulamentado pela ANA e gestores estaduais. A Lei 9.433, que também é conhecido como Lei das Águas, ela institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Na sequência, estudamos o ciclo da água, ou o ciclo hidrológico da água. Conforme a mestra Vanessa dos Santos, no site Brasil Escola, este ciclo garante que a água circule pelo meio físico e pelos seres vivos. E ela destaca que esse processo depende da luz solar. E em seguida ela explica que o vapor da água, em função da luz solar, que está atuando sobre a superfície da Terra, sobe as camadas mais altas, como vocês podem observar na imagem, e condensa formando as nuvens. As nuvens são o quê? Pequenas gotículas de água no estado líquido. Quando essas nuvens ficam carregadas, ocorre a precipitação, no caso, a chuva, que pode ocorrer na forma líquida ou na forma de granizo ou neve. A água da chuva, então, ela retorna para a superfície da Terra em diferentes caminhos, lagos, rios, riachos, ou ela pode infiltrar para os lençóis subterrâneos. Adiante, vimos que a água que chega em nossa residência, ela é captada em uma fonte ou uma represa, depois ela é bombeada e segue em tubos até o local onde ela será tratada. Esse espaço onde ela é tratada é denominado de estação de tratamento de água ou ETA. Na ETA, a água bruta inicialmente recebe a adição de substâncias, que essas substâncias químicas reagem formando compostos mais pesados, em forma de flocos, e no processo de decantação, as partículas mais pesadas se depositam no fundo do decantador. Depois, a água passa por filtros que reterão os flocos menores que não ficaram no processo da decantação. Em seguida, a água recebe a adição de cloro e flúor e depois ela é armazenada em reservatórios para, em seguida, ser distribuída em um outro reservatório próximo à região aonde será abastecida, para depois ela ir para uma redistribuição e seguir para as residências. Então, turma, nesse funcionamento da estação de tratamento de água, observamos que nas residências, quando ela é servida no sistema público, geralmente ela vai passar por todas essas etapas. Ela é captada em um ponto, depois de captada, essa água é levada para uma estação de tratamento. Nessa estação de tratamento, ela vai receber componentes químicos
e em seguida passar por um processo de filtragem. Depois do processo de filtragem, é adicionado cloro e flúor, e em seguida é armazenada para posteriormente ser distribuída para a população. Depois, vimos os conceitos de vazão, pressão e velocidade. A vazão é uma grandeza física que mede a quantidade de fluido, no nosso caso, esse fluido é a água, que passa por uma tubulação num determinado tempo e pode ser calculado por esta forma, que representa vazão, V, volume, e T, tempo. Então, a quantidade de água que passa numa tubulação em um determinado tempo, eu consigo encontrar a vazão, cujas unidades podem ser litros por hora, litros por segundo, metros cúbicos por hora, metros cúbicos por segundo. Então, se eu quiser saber a vazão que está passando no chuveiro, então eu vou pegar um recipiente de volume conhecido, pegar um marcador de tempo, encher esse recipiente e observar o tempo que esse recipiente leva para encher. Então, eu vou fazer uma divisão, ou seja, fazer uma razão entre o volume conhecido e o tempo para esse volume ser totalmente preenchido. Depois, estudamos pressão. Na mecânica, a pressão é definida pela razão entre a força aplicada sobre o tamanho da superfície de contato e pode ser expressa pela essa equação. Então, nós temos que pressão vai ser igual à razão da força dividido pela superfície, ou seja, é a força aplicada em uma determinada área. A unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal, que equivale à aplicação de uma força de 1 newton em uma área de 1 metro quadrado. Quando a pressão ela é produzida por um determinado fluido em equilíbrio estático, denomina-se pressão hidrostática ou pressão manométrica. Esta pressão pode ser calculada aplicando a seguinte fórmula: pressão vai ser igual à densidade da água vezes a gravidade vezes a altura ou profundidade do objeto que está sendo calculado a pressão em um determinado ponto. Então, quando a gente estiver fazendo os nossos projetos de instalações hidráulicas, nós iremos estar calculando a pressão hidrostática. Então, a pressão ela vai ser medida em função da altura ou profundidade. Toda vida, quando eu for calcular a pressão de um ponto na tubulação, eu vou estar medindo a altura ou a profundidade. No caso de instalações hidráulicas, a gente vai estar trabalhando com altura. Se eu quero saber a pressão dentro de um recipiente, então eu vou usar o termo profundidade. E essa unidade que nós vamos estar trabalhando vai ser MCA, ou seja, metro de coluna de água. Não importa qual é a forma do objeto, e sim importa qual é a altura. Então, se um chuveiro estiver distante 2 metros do fundo da caixa d'água, desprezando a perda de carga, a pressão no chuveiro será 2 MCA, ou seja, 2 metros de coluna de água. Depois, turma, estudamos a velocidade, que é a medida de quanto a água se movimenta num determinado intervalo de tempo. E esta velocidade é obtida pela razão da vazão com a área. Então, eu tendo essa razão entre esses dois termos, eu vou obter a velocidade, que a unidade que podemos trabalhar vai ser em metros por segundo. Depois, na aula 4, iniciamos
a fase de dimensionamento em instalações hidráulicas de água fria, onde foi conceituado que instalações hidráulicas de água fria é o conjunto de todas as tubulações, conexões e acessórios destinados a conduzir água de consumo até o ponto de utilização no interior das edificações. Quais são esses pontos de utilização? Vai ser chuveiro, vaso sanitário, pia de cozinha, dentre outros. Estudamos que as instalações hidráulicas são formadas por diversos componentes, tais como reservatório, tubulações, conexões, registros, peças sanitárias e dispositivos destinados à armazenagem de água para o abastecimento de peças sanitárias. Por exemplo, o vaso sanitário, ele possui o quê? Uma caixa de descarga. Então, essa caixa de descarga, ela é um dispositivo destinado ao abastecimento do vaso. Então, ele vai guardar água para, quando se necessitar utilizar o vaso, ter água para aplicar a sua finalidade. Na sequência, foi destacado que um projeto de instalações hidráulicas, ele é composto por peças gráficas e peças escritas. As peças gráficas são planta, perspectiva isométrica, esquema vertical e detalhes. Contudo, cabe destacar que o projeto, execução, operação e manutenção são normatizados pela norma da ABNT, através da NBR 5626, que foi atualizada em 29 de junho de 2020. Com os dados para projetos e dimensionamento, iniciamos os estudos pelo sistema de abastecimento do imóvel, que pode ser público, privado e misto. Observamos que uma edificação, quando for servida por um abastecimento público, significa dizer que ela possui apenas serviço público de abastecimento disponibilizado pelo órgão gestor da região. Por exemplo, aqui na sede do município, a CAGES abastece as edificações, enquanto que no sertão é o CISAR que é responsável por esse abastecimento. No sistema público, ele passa uma tubulação na rua, como vocês podem ver nessa imagem. Então, ele vai passar uma tubulação em frente às edificações. Dessa tubulação, vai sair ramificações, ou seja, existem conexões que vão estar ligando as edificações. Agora, quando eu falo de um sistema privado, é quando a edificação ela é servida de captação particular. Por exemplo, um poço, uma cacimba. Então, nesse sistema privado, ele não tem a participação do serviço público. Então, a edificação possui apenas esse sistema que irá abastecer a edificação. Agora, quando eu falo de um sistema misto, a edificação ela possui os dois sistemas, público e privado. Ou seja, a edificação ela é servida pela rede pública de distribuição e ainda por sistema de captação particular. Isso acontece muito aqui na sede da cidade. Por quê? Porque, às vezes, a rede pública ela não tem um abastecimento frequente. Então, aquelas pessoas que possuem poço ou cacimba, elas utilizam ainda esse sistema de captação particular. Muitos não desativaram. Agora, dependendo como a água chega na peça de utilização, o sistema de distribuição dentro da edificação pode ser
direto, pode ser indireto, sem bombeamento, indireto, com bombeamento, ou ainda pode ser um sistema misto. No sistema direto, servido pelo sistema público de abastecimento, a água sai da tubulação da rede pública de distribuição, vai até o hidrômetro. No hidrômetro, essa água vai ser mensurada, o consumo da edificação. Depois que ela passar pelo hidrômetro, ela vai para a peça de utilização. Peça de utilização, turma, é a torneira, é o chuveiro, é a caixa de descarga, ou outro elemento que tenha a distribuição direta. Então, no sistema direto, não existe armazenamento de água. Ou seja, no sistema direto, não possui caixa d'água. Nesse sistema, no dia que faltar água, ou seja, no dia em que o serviço público não disponibilizar água, então a edificação não vai possuir água. Já no sistema indireto, a água é armazenada e pode ser apenas em um reservatório, no caso, um reservatório superior, uma caixa d'água, sendo chamado, nesse caso, de sistema indireto sem bombeamento, ou parte da água de consumo da edificação armazenada em um reservatório inferior, cisterna, e reservatório superior. Quando eu tenho reservatório inferior e reservatório superior, esse sistema é denominado de sistema indireto com bombeamento. No sistema indireto sem bombeamento, quando ele é servido pelo sistema público de abastecimento, a água sai da tubulação da rede pública de distribuição, segue até o hidrômetro. Depois, ela segue até o reservatório superior, onde fica armazenado no reservatório superior. Do reservatório superior, ela vai para as peças de utilização. Então, quando faltar água na edificação, quando faltar água, ou melhor dizendo, na rede pública de distribuição, a edificação vai possuir o quê? Vai possuir uma reserva de água. Então, vai ter a água lá no reservatório superior. Enquanto, quando o sistema for indireto, com bombeamento, servido pelo sistema público de abastecimento, o que é que vai acontecer? A água, ela vai sair da rede pública de distribuição, vai até o hidrômetro. No hidrômetro, ela vai seguir até o reservatório inferior. Do reservatório inferior, através de um sistema de bombeamento, a água vai ser transferida para um reservatório superior. Do reservatório superior, vai sair ligações para as peças de utilização. Por fim, um sistema na edificação é classificado como misto quando é adotado conjuntamente o sistema direto e indireto, ou seja, tem os dois sistemas na mesma edificação. Então, pode acontecer que na edificação ele pode ter um sistema de distribuição direto, então a torneira lá do jardim, ela pode ser ligada diretamente à rede pública de distribuição. Já as peças de utilização da cozinha, do banheiro, vêm a água direto da caixa d'água. Então, quando eu tenho esses dois sistemas, é denominado de sistema de distribuição misto. Para o dimensionamento de reservatório, inicialmente,
temos que saber o sistema de distribuição de água da edificação. Então, toda vida que eu for fazer o dimensionamento de reservatório, a primeira coisa que eu tenho que saber é o sistema de distribuição de água da edificação. Se o sistema de distribuição de água da edificação sendo direto, não haverá dimensionamento de reservatório. Quando eu estou trabalhando com o sistema direto, a água que sai da rede pública, ela passa pelo hidrômetro, do hidrômetro ela vai direto para as peças de utilização. Ou seja, não existe armazenagem. Então, se a edificação, quando você vai fazer um projeto de instalações hidráulicas para edificação, que é um sistema direto, então você vai pular essa etapa de dimensionamento de reservatório, porque não vai existir o dimensionamento de reservatório para o sistema direto. Agora, sendo um sistema indireto, sem recalque, 100% da água a ser reservada ficará na caixa d'água, ou seja, vai ficar no reservatório superior. Então, quando o sistema for indireto, sem recalque, o que é que vai acontecer com a água que você vai armazenar? 100% vai ficar no reservatório superior. Já sendo um sistema indireto, com recalque, 60% da água reservada vai ficar no reservatório inferior. E os 40% restantes no reservatório superior. Contudo, cabe observar se o tipo da edificação, conforme a legislação do plano diretor ou Corpo de Bombeiros, determinar que a edificação deverá possuir reserva de incêndio, essa reserva de incêndio deverá ser armazenada no reservatório superior. Então, se a edificação, conforme o seu porte, necessitar de reserva de incêndio, esse percentual de reserva de incêndio, ele deverá ficar no reservatório superior. Então, ele vai ser adicionado. Então, no reservatório superior, por exemplo, se for um sistema indireto com recalque, então ele vai ter um reservatório superior que vai guardar 40% do consumo. Mas, se precisar de reserva de incêndio, mais a reserva de incêndio. Depois, temos que determinar o consumo predial. Então, primeiro, conhecemos o sistema de distribuição da edificação para saber se a edificação vai precisar de dimensionamento de reservatório, se vai precisar de dimensionamento de um reservatório ou se vai precisar do dimensionamento de 2 reservatórios, sendo um inferior e o outro superior. Então, depois, determinamos o consumo predial. Para determinar o consumo predial, estabelecemos que a população ela é calculada a partir da taxa de ocupação. E nesta fase, é necessário ter a planta baixa da edificação. Depois que eu tiver a planta, eu vou definir, depois que eu tiver a planta, eu vou definir qual é a minha população. Como é que eu vou definir a população? Eu vou olhar para a planta baixa, no caso, ela sendo residencial, para cada quarto social, irei considerar 2 pessoas. Para cada quarto social, irei considerar 2 pessoas. Para cada quarto de serviço, irei considerar 1 pessoa. Então, se eu tenho uma planta baixa com edificação possuindo 2 quartos sociais, eu vou pegar a quantidade de quartos e multiplicar pelo fator 2. Quando eu multiplico 2 vezes 2, 4. Então, a população daquela residência, para efeito de cálculo, será 4 pessoas. Se a edificação possuir quarto de serviço, será adicionado 1 pessoa para cada quarto de serviço.
Contudo, se o meu projeto relacionasse a um projeto comercial, de serviço, industrial, nesse caso, para o cálculo da taxa de ocupação, eu vou ter que consultar a tabela de taxa de ocupação e aplicar os fatores conforme a tabela está referenciando. Depois, o consumo per capita, consultado na tabela específica, vou observar qual é o uso da edificação. Então, sendo residencial, o uso, uma residência padrão popular, irei considerar um consumo per capita de 120 litros dia por pessoa. Sendo residencial padrão médio, considerarei 150 litros dias por pessoa. Agora, tratando-se de apartamentos, vou considerar 200 litros por pessoa. De posse dos dados da população e do consumo per capita, aplicando o produto entre os dois termos, população e consumo per capita, irei obter o consumo diário. Quando eu faço a multiplicação da população pelo consumo per capita, eu vou ter o quê? O consumo diário. Consumo diário é um consumo de um dia para aquela edificação, conforme a norma. Contudo, a norma estabelece que uma edificação deverá, no mínimo, ter reserva de água para 2 dias. Então, o mínimo que a edificação deverá ter é reserva de água para 2 dias. E desta forma, calculamos o consumo para 2 dias, multiplicando o consumo diário vezes a quantidade de dias de reserva. Se o seu cliente quiser ter uma reserva para 3 dias, nesse caso, você vai multiplicar o consumo diário pela quantidade de dias em que a água ficar reservada. O cliente determinou 3, então irá multiplicar por 3. E, por fim, definimos a capacidade do reservatório conforme o sistema de distribuição da edificação. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, a gente tem aqui, considere que você está estagiando em um escritório de projetos e seu supervisor solicitou que calcule a capacidade do reservatório de uma edificação residencial padrão médio, que será construída na cidade de Beberibe. Então, vamos extrair os dados. Só recapitulando, para eu poder fazer o dimensionamento de reservatório, a primeira coisa que eu preciso é saber o sistema de abastecimento, o sistema de distribuição da edificação. Então, preciso saber. Vai ter sistema de distribuição? Vai. Como é que vai ser essa distribuição? Vai ser um sistema direto? Vai ser um sistema indireto? Ou vai ser um sistema misto? Pela questão, como está pedindo para fazer o cálculo da capacidade do reservatório, então significa dizer que essa edificação irá ter apenas um reservatório. Qual é o sistema de distribuição da edificação que possui apenas um reservatório? O sistema que possui apenas um reservatório é o sistema indireto sem recalque. Nesse sistema, como nós vimos, vou voltar aqui um pouquinho, nesse sistema indireto sem recalque, o que é que acontece? Temos apenas um reservatório. Nesse sistema temos apenas um reservatório. E esse reservatório, ele ficará na parte superior. Seguindo na questão, observamos que trata-se de uma edificação de uso residencial. Qual é o padrão? Padrão médio. Então, se é uma edificação de uso residencial, logo nós sabemos que precisamos da planta baixa. Olhando para a planta baixa, para a gente fazer o cálculo da população, deveremos fazer a contagem da quantidade de quartos
sociais e da quantidade de quartos de serviço. E, posteriormente, encontrar o consumo per capita, que, nesse caso, por ser uma edificação residencial padrão médio, o consumo per capita, conforme a tabela, vai ser o quê? Vai ser igual a 150 litros dias por pessoa, porque é uma residência padrão médio. Por se tratar de uma residência padrão médio, então o consumo per capita será igual a 150 litros. Ok? Então, tá aí a planta baixa. Na planta baixa, a gente vai fazer a contagem de quartos. Então, vamos fazer a leitura da planta. Na planta baixa, nós temos sala de jantar e sala de estar, quarto, banheiro, outro quarto, suíte, banheiro e cozinha. Então, nessa edificação, 3 quartos sociais. Quero destacar que o suíte, ele é um quarto. Contudo, é um quarto com banheiro. Ou seja, ele tem esse suíte, o suíte ele tem um banheiro exclusivo para ele. Então, nessa edificação, ela possui quantos quartos? 3 quartos. Ciente dessas informações, vamos iniciar os nossos cálculos. Primeiro passo, calcular a população. Para calcular a população, a gente já viu. O uso é residencial. A taxa de ocupação são 2 pessoas por quarto social. O número de quartos sociais que a gente contou agora há pouco possui 3 quartos sociais. Quero lembrar que suíte, ele é um quarto social. Só é denominado de suíte em virtude de existir um banheiro exclusivo para ele. Para o cálculo da população, nós multiplicamos o número de pessoas de um quarto social pela quantidade de quartos sociais. Quando a gente faz essa multiplicação, encontramos uma população da edificação de 6 pessoas. Em seguida, nós definimos o consumo per capita para essa edificação, que é residencial padrão médio. Então, o consumo per capita será igual a 150 litros dias. Quando eu tenho essa informação, população e consumo per capita, fizer a multiplicação entre esses dois termos, nós iremos encontrar o consumo diário de 900 litros dia. Ou seja, essa edificação, conforme o projeto, precisa de um reservatório para 900 litros dias. Só que nós vimos, agora há pouco, que a norma determina que deverá existir uma reserva de água para 2 dias. Ora, se precisa da reserva de água para 2 dias, então o que é que temos que fazer? Temos que encontrar o consumo diário de 2 dias. Para isso, a gente faz a multiplicação. CD vezes 2. 2, ele corresponde o quê? A quantidade de dias de armazenamento que a água irá ficar. Multiplicando CD, que é o consumo diário, por 2, encontramos um consumo diário de 1.800 litros. Tá ok? Então, de posse dessa informação, deveremos consultar os catálogos de fabricantes para ver quais são as dimensões de caixa d'água para poder guardar esse volume de 1.800. Então, vamos lá. O valor calculado foi 1.800 litros. 1.800, quando a gente fizer uma divisão, por exemplo, se a gente fizer uma divisão, nós poderemos ter 900, 900. Ou seja, se eu quiser ter o reservatório 1 e reservatório 2,
que é que eu posso fazer? Eu posso fazer uma ligação nessa parte inferior dos dois, colocar um tubo se conectando, e eu vou ocupar o volume mínimo calculado. Então, o calculado é o quê? 1.800 litros. É o caso que a gente vai fazer aqui. Então, esse reservatório, ele tem a capacidade de 1.000 litros, por exemplo. Então, para 1.800, eu vou colocar 2 reservatórios de 1.000 litros, tá ok? Depois dessa aula, nós seguimos com o conteúdo reservatórios, tipos, colocação e instalação. Vimos que reservatórios são recipientes utilizados para armazenar água potável para o consumo humano. Então, eu posso aplicar a utilização de reservatório em obras de residências e comerciais, agricultura, piscicultura ou qualquer outra atividade que necessite de reserva de água a temperatura ambiente. Contudo, no mercado, existem diversos tipos de reservatórios. Tem os reservatórios que são construídos de alvenaria, tem os reservatórios de concreto, tem os reservatórios metálicos e tem os reservatórios, os mais comuns, polietileno. Esses reservatórios de polietileno, então, comercialmente, esses reservatórios é o mais comum que vemos no mercado. Então, se você for a um depósito, você vai encontrar diversos fabricantes com diversos modelos de reservatório. Esses reservatórios que vocês estão vendo aí na tela, esses 2 reservatórios, são reservatórios para serem colocados na parte superior. Esses reservatórios que vocês estão observando agora não podem ser enterrados. Então, vamos conhecer as dimensões de reservatório. Vamos agora a um outro fabricante. Então, nós temos aqui um reservatório. Esse reservatório, ele possui medidas, ou seja, na parte superior ele tem um diâmetro, na parte inferior ele tem um outro diâmetro. Sem tampa, ele tem uma altura. Com tampa, ele tem uma outra altura. Essas medidas você consulta no catálogo de fabricantes. Nesse caso, este fabricante, ele tem no seu catálogo apenas essas 3 capacidades, 310, 500 e 1.000 litros. Essa caixa d'água, ela é denominada caixa d'água boca aberta, enquanto que a outra é conhecida caixa d'água boca fechada, que o seu diâmetro lateral, ele é único, certo? O que irá variar é justamente o diâmetro de acesso ao reservatório, que é uma medida bem inferior. Então, nós temos aqui a capacidade de 310 litros, aí ele traz a altura, 60 centímetros. Quando for 500 litros, qual vai ser a altura? 68 centímetros. Então, o que é que a gente vai observar? Quando eu estou trabalhando com reservatórios caixa fechada, neste fabricante, ele vai ter altura inferior do que do reservatório boca aberta. Uma coisa que observamos na aula passada, que o reservatório boca fechada, ele tem peso com água inferior ao reservatório boca aberta. Então, o que é que a gente pode observar? Quando o reservatório boca aberta, ele for de 310 litros, o peso da água dele com água é 318. Contudo, quando ele for boca fechada, o peso é 317. Reduziu aí 1 quilo no seu peso. Agora vamos ver o assentamento. O assentamento de uma caixa d'água,
deverá ser apoiado sempre na horizontal, em uma superfície rígida, plana, nivelada e isenta de qualquer irregularidade ou sujeira. Quando a caixa d'água for apoiada sobre uma estrutura de madeira, as tábuas deverão ser na mesma espessura e resistência, sem espaçamento entre elas. Então, observem bem, turma. Não deverá existir espaçamento entre elas. A base do reservatório, tanto faz na boca aberta como na boca fechada, deverá dar 100% de contato com a superfície de apoio. Tanto faz se essa superfície é laje, tanto faz se essa superfície é uma estrutura de madeira, não importa. Quando o assentamento é em laje, o local deve estar nivelado, isento de qualquer irregularidade. O local deverá ser limpo, retirando pedras, pedaços de madeiras, ferro e qualquer outros objetos que possam vir a danificar o fundo do reservatório. Agora, se a caixa d'água for sob telhado, sempre que a instalação ocorrer por esse método, o ideal é efetuar 2 pequenas aberturas em paredes opostas para a circulação e movimentação do ar aprisionado sob o telhado. As massas de ar quente e úmido em contato com as paredes do reservatório provocam condensação da umidade existente no ar, com consequente acúmulo de água na base do reservatório, causando danos à pintura e ao forro. Então, o que é que ele está dizendo aí? Se existe o meu reservatório for guardado em um espaço onde existe um telhado, o que é que deverá ser feito? Deverá existir uma abertura para permitir a circulação de massas de ar. Já quando essa caixa d'água for instalada em uma superfície adequada, deveremos observar ainda o telhado, seja ele colocado acima da caixa, a distância entre a boca da caixa e o telhado deve ser suficiente para que uma pessoa de estrutura mediana possa entrar pela abertura da caixa sem sofrer dano. A caixa deverá ter uma distância de no mínimo 60 centímetros em relação a qualquer outro ponto fixo que possa ser considerado um obstáculo, seja ele de alvenaria, madeira ou qualquer outro material, de forma a permitir que a pessoa circunde em toda a caixa. Então, essa distância deverá ser compatível com o tipo de reservatório. Então, se ele for um reservatório boca aberta, então eu tenho que respeitar essa distância. Se ele for um reservatório boca fechada, eu também terei que respeitar essa distância. As ligações de entrada numa caixa d'água, como nós vimos na aula anterior, nós temos uma entrada e 3 saídas. Na primeira entrada, é denominada de alimentador predial. Nessa entrada aqui, ela pode ser denominada de alimentador predial. Quando a água sai do hidrômetro direto para o reservatório. O recalque, quando a água for bombeada para o reservatório superior. Então, essa entrada, ela pode ser classificada nesses 2 tipos. Ela terá 3 saídas. Uma das saídas será o extravasor e a limpeza, ou seja, a água que transbordou, ela vai passar pela caixa d'água e depois ela vai seguir para um outro destino. No reservatório também deverá ter a saída da limpeza. Sempre que se desejar fazer a limpeza da caixa d'água, essa lavagem, ela é liberada por esse ponto. Agora, se o desejo é distribuir água para edificação, então ele tem essa representação que vocês estão observando aí. Aqui, quero destacar
o uso de boia. Nesse reservatório, ele tem uma boia, que essa boia, ela para de funcionar quando atinge-se o nível da água. Bem, os procedimentos de instalação. Para instalar, tem que ter furadeira, serra-corpo, tubos, lixa d'água, lixa de grife, fita veda-rosca, adesivo plástico para PVC, adesivo autoajustável e solução limpadora. Então vamos lá. Primeira etapa, retirar a tampa do reservatório, ou seja, retirar a tampa da caixa d'água. Colocar a caixa d'água numa superfície plana e nivelada. A gente viu, pode ser numa laje, pode ser em madeiras, porém esse espaço tem que apoiar 100%, esse espaço tem que apoiar 100% a base do reservatório. A próxima etapa será justamente fazer as furações. Essas caixas d'água, ela já vem identificando o ponto de furação. Então, ela vai trazer o local onde ser furado. Quando for tubulações de saída de distribuição, furar na parte de baixo. Quando for a tubulação de entrada, fazer a perfuração na parte superior. Essa perfuração, ela é feita utilizando serra-corpo. Então, pegar a furadeira, fixar a serra-corpo na sua extremidade e fazer o furo, conforme o diâmetro da tubulação. Então, tem que saber qual é a tubulação que eu vou estar identificando. E o fabricante diz que essa perfuração deverá ser sempre nos pontos indicados na caixa d'água. Onde são esses pontos indicados na caixa d'água? São justamente as partes planas. A caixa d'água, ela tem esses espaços aqui plano. Esses espaços planos são justamente para que você possa fazer a perfuração e ter uma melhor conexão entre a caixa d'água e as tubulações. Após feita a furação, fazer a fixação dos adaptadores autoajustáveis. Esses adaptadores autoajustáveis, eles têm uma borracha, um anel de vedação, para ter uma melhor acomodação da peça e não permitir um vazamento. Depois que eu colocar os adaptadores, vou seguir apertando esses adaptadores com a chave de grifo. Agora, tenho que apertar com bastante cuidado, porque eu não posso apertar também demais. Eu não posso fazer um ajuste muito apertado e, com isso, danificar a caixa nesse ponto. Depois, a gente vai iniciar a instalação da tubulação, né, utilizando os tubos equivalentes aos adaptadores. Só que, para eu poder fazer a soldagem desses tubos, inicialmente eu vou lixar a bolsa interna do adaptador, para permitir uma colagem, né, uma soldagem, chama-se de soldagem, a gente chama de colagem, mas o termo técnico é soldagem. Eu permiti uma soldagem mais correta, né, eu vou criar uma camada áspera. Quando eu aplicar o adesivo, quando eu aplicar a cola, essa cola, ela é uma solução exotérmica. Quando ela entrar em contato com essa camada, ela vai ocasionar derretimento, né? Ela vai derreter e vai fixar na caixa. Esse lixamento também, turma, eu faço no tubo. Então, eu faço um lixamento também no tubo. Depois de ter lixado, eu vou limpar com a solução limpadora, tanto o tubo, quanto também a parte interna do adaptador e aplicar a cola, no caso, o adesivo para PVC, certo? Eu vou estar passando o adesivo nos adaptadores e nos tubos que serão conectados. Depois que eu fizer essa conexão,
né? Depois que eu conectar todos os elementos, eu vou seguir para a instalação da torneira boia. Que essa instalação da torneira boia, ela deverá ser no interior, da caixa d'água. Então, eu vou pegar a torneira boia, aplicar a fita veda-rosca. Quando eu aplicar a fita veda-rosca para permitir uma melhor vedação e fixação entre o adaptador e a boia, certo? Eu vou fazer essa aplicação. Quando eu aplicar, eu faço um encaixe e, posteriormente, eu vou fazer os ajustes. Tem que ficar atento também na limpeza da caixa d'água quando terminar o serviço. Então, quando terminar o serviço, eu vou ter que ficar atento na minha limpeza. Então, vou ter que fazer uma limpeza com um pano úmido, certo? Na parte interna, para retirar todas as partículas ou qualquer outro resíduo dentro do reservatório. Por quê? Se eu não fizer a limpeza dentro desse espaço, se tiver pedaços de tijolos, se tiver sobra de cano, e essas partículas que estão internas, elas podem entrar pela tubulação de distribuição e cair em um espaço que ela não tenha mais passagem e vedar a passagem da água. E para identificar esse ponto de vedação posteriormente é bastante difícil. Fez a limpeza? Na sequência, vai ser feito o quê? Né? Fechada a caixa d'água para depois utilizá-la no seu sistema de distribuição. Aqui do lado, nós temos mostrando a armazenagem e o transporte dessas caixas d'água. O que é que a gente pode observar? Nos processos de armazenagem das caixas d'água de boca aberta, eu posso empilhar uma grande quantidade. Então, pode ser 25 a 30, por exemplo. Já quando eu estou transportando as bocas fechadas, o máximo que eu posso ter são 2 caixas d'água, uma em cima da outra. Né? Então, para eu transportar essas caixas d'água, eu preciso de mais espaço no transporte. Tá ok, turma? Então, hoje a gente fez essa revisão de conteúdo. Qualquer dúvidas, vocês podem chamar no WhatsApp. Ok?